Pessoal, inicialmente, meu nome é Felipe, sou diretor de cursos e palestras daqui da Associação dos Engenheiros de Marília. Peço desculpas pelo atraso, eu tive um imprevisto agora, acabou me atrasando um pouquinho para poder estar entrando aqui para a gente fazer essa abertura de hoje, desse evento que a gente está tendo aqui na parte de paisagismo para todos. Paisagismo, eu sou engenheiro civil, mas eu gosto ali de ver todo um trabalho que é feito dentro da parte de arquitetura e urbanismo, que trata dessa temática, da importância que essa temática tem, e, consequentemente, do impacto que isso tem para um projeto arquitetônico, para uma construção civil, para um convívio social mesmo. Gostaria, inclusive, de estar agradecendo as nossas convidadas de hoje aqui, que aceitaram o convite de estar aqui com a gente hoje, debatendo um pouco, expondo um pouco sobre o tema, interagindo com os nossos convidados. Agradeço a todos que estão aqui com a gente, interagindo também, que tiveram interesse dessa participação. A gente está com bastante pessoas aqui presentes. É muito satisfatório para a gente da associação ver essa quantidade de pessoas aqui com a gente envolvidas no tema, interessadas. Eu não vou atrasar mais um pouco o evento de vocês, que eu já peço desculpa novamente por esse meu atraso. Eu vou deixar a palavra com vocês, pessoal, quem realmente domina a área. Eu creio que a Silvia vai estar aqui com a gente também de apoio, conforme o pessoal foi perguntando, certo, Silvia? Certo. Deixo a palavra com nossas convidadas para se apresentarem, para poderem começar com o tema. Muito obrigado a presença de vocês. Vamos passar primeiro o vídeo do CREA, pode ser? Pode ser, vamos passar. Ok. Certo, Francisco? Certinho. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. Pessoal, esse vídeo, apesar de vocês, eu acho que a Regina é a única que é engenheira agrônoma, vocês fazerem parte do CAL, mas é que o CREA São Paulo ele dá todo o apoio para a associação veicular e sempre fazer cursos e palestras. Então, é o nosso maior apoiador, tá? Bom, vamos começar. Nós estamos na live aqui Paisagismo para Todos. Tivemos reuniões sobre isso. As meninas ficaram super entusiasmadas para participar dessa live. Estão todas aqui com muito carinho, preocupadas em trazer o melhor. E eu vou começar a apresentar por ordem alfabética, tá? Para ser justa. Eu vou apresentar a Glaís Damasceno. Olá.
Isso, ela é formada pela Unimar, especialista em paisagismo e atua há 17 anos na área, né? 20 Fala um já. pouco da sua empresa. Oi? 20 anos já, 21 anos. Então eu tô um pouco atrasada aqui tá com 17 anos. Passou rápido, viu? Fala um pouco da sua empresa, quais são os serviços que você presta. Eu faço o projeto, né, para o cliente, vou até a obra, faço o projeto. Muitos clientes hoje até pulam a fase do projeto, eu já mostro no local para eles mesmo, a gente faz a execução do paisagismo, né? E eu tenho a mão de obra, as plantas, tudo. E faço a parte de decoração de interior, mas assim, bem pouco. O meu forte mesmo é paisagismo. Decoração de interior, você está fazendo umas pinturas agora, não é? Isso, eu vi na Casa Cor de Ribeirão, eles estão trocando telas por pintura em parede, né? E aí eu me especializei, eu gostei muito. E todo mundo aderindo, né? Você tem um pedacinho que você tem da área gourmet, da sala, do quarto. Então, faz a parede com a pintura. Muda muito o ambiente, eu gostei muito. Está sendo muito legal, né? Uma novidade aqui na cidade também, né? Laís, muito obrigada por participar, né? Obrigada a vocês. Eu quero avisar a todos que o chat está à disposição para as perguntas, assim que nós começarmos as nossas entrevistas, e eu vou remeter a cada uma das nossas paisagistas que estão aqui, ok? Agora vamos a Amarilis de Lara Silva. Boa noite, Amarilis. Marília, está ouvindo? Agora sim, eu estava com o microfone fechado. Tudo bem, gente? Tudo bem, e você? A Marília é arquiteta formada pela Unimar, Faculdade de Engenharia. Desculpa. E curso de arquitetura e urbanismo pela Unimar. Pela Unimar. Pela Unimar. Tecnologia. Escola de Paisagismo em São Paulo, Escola Paulista de Paisagismo. Certo. Em São Paulo, e sou formada pela Unimar Arquitetura. Certo. Aí você tem mestrado em comunicação, área de... aí a gente vai fazendo umas coisinhas aí, né? Minha querida, fala sobre o seu trabalho. Então, agora eu estou com uma empresa chama de Vida na Natureza, né? Porque com essa pandemia aí do Covid, né? A gente começou a fazer algumas alternativas na vida da gente, né? E bem interessante, eu estou gostando muito, já trabalhei bastante na área, mas agora que eu estou atuando na minha empresa, tá? Mas... Então, muito obrigada. Obrigada. Maria Regina Ferraro, conosco também. Olá, boa noite. Boa noite. Você é a única que é engenheira, né? Aqui, o resto tudo arquitetas que optaram por atuar no paisagismo, pelo menos com mais força, né? A Glaís também faz um pouco de arquitetura de interiores, eu não sei o restante ainda, nós vamos conversar. Você é engenheira agrônoma, né? Formada pela FAEF, 96, certo? Cursou desenho industrial no Mackenzie, 89, e é pós-graduada em ensino superior. Paisagista da empresa Agrodesign. Você pode falar um pouco da sua atuação no mercado de paisagismo? Sim, claro. Antes de mais nada, boa noite a todos. É um prazer estar nessa live, falar sobre aquilo que nós mais amamos, que é paisagismo. Eu sou a minha empresa chama Agrodesign, porque agro de agrônoma e design porque eu também sou design. Eu tive, graças a Deus, o prazer de trabalhar no escritório de arquitetura que tinha esse olhar para a natureza, né, para projetos de paisagismo, e eu atuo há 25 anos nessa área. Eu desenvolvo desde do projeto até a implantação. Eu faço todo o segmento, eu acompanho tudo, porque eu acho assim muito gostoso, muito prazeroso, não só
na elaboração, mas como também na implantação, né? Ver o jardim crescer, ver ele se desenvolver, plantar as plantas. Então, tudo isso é muito agradável e é muito gratificante. Obrigada por aceitar o nosso convite também para participar dessa live, Arquitetura para Todos. E a próxima integrante da equipe é Matilde Ricardo. Boa noite, Matilde. Boa noite. Formada Tudo bem, pessoal? em 2012 e pós-graduando em Arquitetura e Paisagem pela Unopar, é isso? Uninter. Uninter? Isso. Tá. Você é arquiteta da empresa Mudas BR. Isso. Como funciona o seu trabalho? O Mudas BR é um viveiro de plantas familiar da minha família. E dentro do viveiro nós temos um escritório de paisagismo, de arquitetura paisagística, onde nós trabalhamos com o desenvolvimento de projetos de área externa e principalmente, né, atendendo aquelas pessoas que gostam, que são amantes da natureza, que procuram trazer o verde para perto delas. Então, a gente encontrou aí esse caminho, né, para seguir após a faculdade de arquitetura. E, graças a Deus, deu muito certo. A gente hoje tem trabalhos em toda a região de Marília, Grande São Paulo, então a gente está trabalhando bem, graças a Deus. Obrigada, Matilde. Obrigada. Agora, mais uma integrante, é a última apresentação, é a Patrícia Paloni. Boa noite a todos. A Patrícia é arquiteta paisagista formada pela Unimar em 96. Sua empresa? Paloni Paisagismo. A minha empresa surgiu há alguns anos atrás. Quem me despertou o amor pelo paisagismo foi a Regina Ferraro, né? Que, além de minha amiga, foi minha professora, e nós já fomos sócias. E nesse escritório a gente trabalhava bastante com interiores, paisagismo, e ali foi plantada a sementinha que me despertou o amor pelo paisagismo, e não parei mais. E na minha empresa a gente desenvolve também desde a parte de projeto até a execução. Muito obrigada também por participar. Agora nós vamos começar as entrevistas. Aqueles que tiverem alguma pergunta a ser feita, por favor. Desculpa. Por favor, coloquem no chat que eu vou acompanhando, ok? Depois nós podemos abrir os microfones no final para todo mundo se interagir. Eu queria falar com a Glaís, falar sobre o paisagismo. Ele foi visto durante muito tempo, a Glaís, de forma muito estilizada. Eram poucos que tinham o contato ou condição financeira para poder realmente contratar um paisagista, fazer um paisagismo, né? Era chamado assim, era o jardineiro que fazia, às vezes, muitas vezes com alguns problemas que trazia, outros acertava, outros não, mas era uma aptidão, mas não uma ciência mesmo, um estudo feito, organizado, baseado em didática, em fundamento científico. Como que está esse conceito atualmente? Silvia, hoje, graças a Deus, assim, as plantas baratearam muito, sabe? Então, a pessoa já faz o projeto da residência, mas já pensando no paisagismo. Isso é muito legal. Antes era só grandes empresas, né? Faziam as empresas, mas já pensavam no paisagismo. Até hoje, nós, residências também, junto com o projeto, eles já pedem o projeto paisagístico. E é bem interessante isso, porque, querendo ou não, é a cereja do bolo, né? A pessoa tem que pensar nisso. Faz uma casa linda. Se não tiver um jardim
bolado por um arquiteto mesmo, não dá aquele efeito. E hoje tem acessível a todos, né? Não tem mais esse mistério, o jardim é caro. Não é, entendeu? Não é. É lógico, depende do tamanho, você quer uma palmeira de 20 mil, mas você quer uma palmeira de R$ 300. Então, tem opção para todos. E acho que isso ficou bem mais fácil trabalhar. Né? Hoje, todo mundo pode ter o seu jardim, com certeza. Tem a moda, né? Tem planta que está na moda, tem planta que sai da moda. Isso a gente tem que acompanhar, né? Para passar para o cliente. E deixar o jardim sempre, o que eu mais prezo é isso, né? Deixar o jardim com a cara do cliente. Ele vai morar lá, né? Então acho que tem que deixar o gosto deles. Sempre falando o que combina, o que não combina, mas sempre realizar o sonho deles. E uma grande preocupação também são as raízes, né? Com certeza. Dependendo do que você plantar em determinado lugar, pode afetar também o imóvel. Né? Tem planta que eu me recuso a trabalhar, né? E eu passo para eles. Nessa semana mesmo, num bairro aqui, um cliente meu quis plantar 2 ficus na calçada, né? Eu falei, eu planto, mas desde que você coloque manilha. Ele enterrou as manilhas, eu coloquei as ficus altas já. Quer dizer, não vai ter problema. Daqui 10 anos ele não vai lembrar de mim me xingando, né? Então, acho que tudo isso é muito da consciência da gente, né? Evitar planta com raiz, não precisa disso. A gente tem opções muito bonitas que não estrague nada, né? E cabe a gente passar isso para o cliente, sim, com certeza. E questão de tempo também, né? Para as pessoas poderem... porque tem gente que gosta de planta, mas não tem tempo para cuidar de um jardim. A maioria hoje, viu, Silvia? Eles falam, eu quero menos manutenção. E tem planta que rega, né, bem menos. Então, a gente propõe tudo isso para ele, para ficar bem do jeito dele mesmo. Porque se eu colocar uma planta que precisa aguar todo dia, a pessoa que trabalha 20 horas por dia lá e não tem tempo de regar, ela não vai curtir o jardim dela, né? Ela não vai ter esse tempo de molhar. Então, a gente tem, sim, que mostrar plantas, opções para molhar, que precise mais, precise menos. Fica bem certo com o cliente. Quanto a isso, não tem erro também, né? Nunca tive problema com isso. Então, hoje, resumindo, hoje qualquer um pode ter e com certeza. Também, e se adapta à sua condição de tempo, à sua condição financeira tudo. também. Tanto tempo como financeiro, fácil. todo mundo. Hoje um jardim é para todos, com certeza. O jardim também, ele pode ser o jardim horizontal, que vocês chamam? Vertical, né? Tem vertical, né? Que muita gente prefere falar, Glaze, eu quero. E hoje, muito, acho que assim, 80% dos clientes querem horta. Eu não sei se foi depois da pandemia, né? Que começaram a curtir a casa e viram a necessidade. Então, depois da pandemia, assim, eu fiz muita horta, muita. E fica lindo na casa, né? A gente pega um canto, põe a horta na parede, é muito legal. Vem vindo uma consciência também, sem agrotóxico, né? A gente está totalmente entrando numa nova fase, tirando bastante o conceito, né, dos industrializados, indo mais para o natural, sem agrotóxico. Vale a pena, E tem jeito, a horta em casa hoje todo mundo quer. O tempero, né? Que hoje a área gourmet é a mais usada da casa. Então, a pessoa quer o seu manjericão, a sua salsinha, a sua cebolinha. Isso é muito gostoso. E toda casa dá para fazer, sim. A arquitetura, ela segue o ritmo da sociedade. Então, antes a gente via que toda a concentração era na sala de estar. Hoje não usa mais. É um espaço gourmet. Na área gourmet, com certeza. Já tem que ter a hortinha ali do lado, né? Pega o tempero. Então, as pessoas começaram a curtir isso, né? Isso é muito legal. Então, 80% dos clientes esse ano, todos eles quiseram horta. Eu acho muito gostoso, porque fica lindo na parede. Não é mais aquela horta no chão, né? Não tem mais isso. Bem legal. Então, tá. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa que tenha passado por despercebido? Alguma de vocês? Nossos paisagistas? Ok? A Glaís, muito obrigada. Daqui a pouco a gente volta a falar de novo. Tá bom? Ok. Obrigada. Eu queria falar com a Maria Regina agora. Maria Regina, por que contratar um paisagista? Pois é, esta pergunta, né, é uma pergunta que fica no ar. Por
que eu devo contratar um paisagista? Qual é a necessidade de contratar um profissional que tenha condições de solucionar um problema, né? Porque, na realidade, o paisagista, ele se depara com uma situação onde ele vai buscar soluções junto ao desejo do cliente, junto às necessidades do cliente. Então, para eu poder responder essa perguntinha, eu quero mostrar para vocês umas imagens para a gente poder refletir por que contratar um paisagista. Então, vou compartilhar com vocês uma imagem aqui. Perfeito, estamos vendo. Está indo aí? Ok, perfeito. Tá, então eu vou mostrar algumas imagens, né? E depois nós vamos fazer uma reflexão sobre isso. Então, me deparei com um jardim nessas condições. Olha a arquitetura da casa, que linda, né? E olha as condições em que eu encontrei este espaço. Veja, nesse espaço tem algumas referências importantes da família, que são essas estátuas brancas, né? E que o paisagista vai ter que ir atrás de uma solução para né, para essas, digamos, são observações, são referências que os clientes têm. Então, estou mostrando esses espaços. Veja, é um projeto arquitetônico feito por um arquiteto, né? E aí eu fui chamada como paisagista para buscar soluções criativas, o que eu poderia fazer como composição, porque eu acredito que o paisagismo é a arte de transformar espaços. Então, como que eu poderia estar transformando esses espaços, né? Aí, buscando aquela pergunta, né? Será que é importante a gente contratar um paisagista para resolver isso, né? E aí eu gostaria só de retomar a pergunta, né? Por que contratar um paisagista? Será que o cliente teria condições de resolver sozinho, sem um profissional, esses espaços? Pergunta aí no chat, né? Quem puder responder. Estão procurando resolver, solucionar esses problemas? Eu, como paisagista, fui chamada, né? Então, esse é um estudo de caso. Esse cliente, ele tem essa área aí, que é uma imagem que eu tirei do Google. É um jardim em Mariporã, na cidade de Mariporã, porque eu recentemente trabalhava nessa região, em Atibaia. E esse cliente, então, tinha essa área. E aí eu vou passar, assim, rapidamente, como que foi o processo, né, para que eu pudesse melhorar as condições desse aspecto desse jardim e propor coisas interessantes, coisas prazerosas, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês aí esse esqueminha, que é um croquis, um esboço. Eu trabalho sempre com desenho à mão livre, raramente eu uso tecnologia nesta etapa, né? E aí vocês podem visualizar aí o traçado do jardim. Veja que a preocupação com os pisantes, eles estão em relação à piscina, ó, o esquadro da piscina e o esquadro dos pisantes, ou seja, criar essa atmosfera, essa passagem, para que as pessoas pudessem adorar, gostar, né, de estar presente nesse espaço. E aí, veja que a exigência do cliente, lógico, com uma série de entrevistas, e na época do zoneamento, nós fizemos um jardim só no entorno, e deixamos esses espaços livres, abertos, verdes, para a pessoa desfrutar do ar, da luz, do céu, né, do azul do céu. E aí, na intervenção, aí vocês vejam que naquele pedaço que eu mostrei para vocês, que era uma piscina, que nós tivemos que destruir ela, né, e aterrar, nós fizemos um campo de futebol. Então, toda uma preocupação na parte de zoneamento. Depois foi feito todo um estudo de massas, porque o paisagista ele começa a ver a concepção do projeto e ele começa a estudar, né, os estratos. Bom, a vegetação maior, a vegetação média, a vegetação
baixa, e por conta disso, então, nós fazemos esses estudos de massa. Depois, o estudo, todo esse traçado, né? Como eu falei para vocês, eu me inspirei com o fato da piscina estar fora do esquadro da construção da arquitetura da casa, e aí, em cima disso, eu amarrei toda a questão do paisagismo, da piscina que estava inserida já no contexto do espaço, e, por fim, a escolha da vegetação. E aí, para concluir isso, eu vou mostrar para vocês umas imagens da implantação, né? O quão foi complexa a implantação, vou mostrar rapidamente. Então, o paisagista, ele vai pensar na drenagem do espaço. Olha que importante que é você fazer uma coisa bem feita, né? Não é assim, só ir lá no viveiro e comprar as plantas. Tem toda uma preocupação. Entre elas, a drenagem, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês. A remoção ou a reposição do solo, né? Porque muitas vezes se faz análise de solos e realmente o solo é empobrecido, então você precisa colocar um solo melhor. Olha lá, a maneira como eu tive que fazer o pisante, ele foi feito praticamente no local, né? Nós fizemos as placas e colocamos no local, porque eram pisantes especiais. Aí tinha toda essa questão de você ter acesso a alguns pontos, né, da parte hidráulica, da parte de esgoto, então eu tive que cobrir. Então, aqui toda a parte da implantação. E agora, né, o resultado. Bom, então vocês têm lá na memória todo aquele aspecto e aquela condição que eu encontrei o jardim. E agora vamos ver como é que ele ficou, né? Se valeu a pena contratar um profissional paisagista, né? Então, veja antes e como ficou depois. Então, veja essa vegetação toda né, no entorno da casa, que foi um pedido da proprietária, o campo de futebol que nós instalamos lá na piscina. Essa parte aqui também, nós tínhamos toda uma tubulação, que tínhamos que dar uma escondida, uma disfarçada, eu coloquei umas bacias nessas placas, porque volta e meia precisaria ter acesso a essas partes que são, tecnicamente falando, importantes, né, que tem a ver com a parte elétrica, a parte hidráulica, a parte de esgoto. Então, nós fomos intervindo no espaço, né? E, de repente, o que eu falo, né? O paisagismo transforma o espaço, né? Nós estamos transformando esse espaço de maneira que o cliente pudesse desfrutar desse espaço, né? De uma maneira agradável, receber os amigos, a família. Tanto que depois que eu fiz essa intervenção, nossa, essa casa, até então eles não iam. E depois eles começaram a usar, eles começaram a desfrutar desse espaço, né? Então, algumas imagens, como ficou. Por exemplo, o paisagista, ele tem que ter o conhecimento das plantas, no sentido da ambientação delas, se elas são plantas de pleno sol, meia sombra, ou sol pleno. Então, todas essas questões, o paisagista ele precisa saber, ele tem essa técnica, ele tem esse conhecimento para poder elaborar um bom projeto, né? E aí, vai concluir, né? Estou mostrando, assim, alguns dos detalhes. Veja, tinha essa questão do cadeirante, né? Esse jardim, ele era um jardim... A família tinha uma pessoa cadeirante, então ela é todo cheio de escadas, mas também de rampas. E aí, eu volto a perguntar para vocês, por que contratar um paisagista? Né? Alguém poderia falar, poderia até se expressar, bom, é importante contratar um paisagista? Será que se eles não tivessem contratado um paisagista para resolver essas questões, será que eles conseguiriam dominar, né, a técnica e fazer um jardim interessante, aconchegante, que eles pudessem desfrutar? Então, a pergunta também fica aí, por que contratar um paisagista? Eu acho
na minha opinião, por ser paisagista, né? Eu acho de suma importância, principalmente quando se trata de espaços grandes, né? Espaços que você fica difícil resolver sozinho. Então é isso. Bom, o que percebe-se aí é que o paisagista ele é muito mais do que um conceito de levar plantas e de conhecer plantas. Ele tem que conhecer arquitetonicamente a casa, ele tem que trabalhar com harmonia, porque ele vai mudar hábitos e costumes, né? Ele vai trazer a essa família determinados hábitos que ela não tinha, mas que ela almejava ter. Ficar mais tempo em determinado lugar, sentir prazer nisso, né? Mas sentir prazer com segurança. Porque se você não tiver realmente uma drenagem de solo legal, se você não tiver as plantas locadas em lugares de sombras adequados, de solas adequadas, se você não tiver essa posição de uma visão arquitetônica de um campo de futebol ou de uma piscina, seja o que for, né, todo esse movimento dentro de uma casa, de um jardim, você não vai ter o prazer de estar lá. Né? Pelo contrário, vai ter uma preocupação. Né? Então, a não contratação de um profissional qualificado pode trazer preocupação. Foi isso que eu vi durante sua exposição, está certo? Então, você veja, né? O cliente, ele estava perdido, né? Por onde começar? O que eu faço? Né? Vou no viveiro, compro as coisas, né? E vou colocando. E, na realidade, é muito mais complexo que isso, né? E até foi interessante, porque, por exemplo, a Glaís, ela fala de pequenos projetos, né? De projetos de espaços menores. E aí eu estou apresentando uma outra opção de projetos um pouco mais complexos, né? Onde a pessoa tem condições de investir para transformar, por isso que eu acho que o paisagismo transforma o espaço, que com certeza, pensando na parte econômica, né? O quanto valia aquela casa com aquelas primeiras imagens que eu mostrei para vocês, e hoje se agregou ou não agregou valor imobiliário nesse imóvel? Que até vai ser uma das, com certeza, uma das reflexões que vamos fazer essa noite, né? Vamos sim, vamos falar sobre isso. Então, a gente percebe nas imagens como era e como ficou, e como isso agregou pontos positivos para que a casa tivesse, como a Glaís mesmo falou, que eu achei muito interessante, né? Que é a cereja do bolo. O paisagismo é isso, né? É a maquiagem final, é o acabamento final, é o que vai amarrar tudo, né? A beleza da arquitetura e a beleza das plantas, e o ser humano usufruindo desse espaço com muita destreza e com muita, assim, muito desejo de ver as plantas crescerem, se desenvolverem. Também é legal isso, né? Você ver aquilo se transformando, porque a gente trabalha com um ser vivo, e esse ser vivo ele vai transformando, ele vai crescendo, ele vai se formando. É maravilhoso. Bom, eu sou uma apaixonada por isso, então... Inclusive, a planta também é até usada em processo educativo para crianças. Exatamente. Né? Processo educativo e terapia ocupacional para portadores de doenças neurológicas e dependentes químicos. Ela é muito usada, já vi muitos artigos, já li sobre isso, e realmente traz assim, um benefício muito grande. Com certeza. Então, fica a pergunta aí para o chat, né? Por que contratar um paisagista? Depois de olhar essas imagens, eu gostaria também de ter um feedback de vocês. O que vocês acham? Vale a pena? Pessoal, vão participar, vamos perguntar aí. E aí? Porque tá bom? Agora a pergunta, a bola da vez é para vocês, né? Bom, agora vamos falar com a Matilde. Matilde, a Glaís estava até comentando que durante o confinamento, realmente, assim, ela percebeu que o pessoal gostou, gostou mais de pôr temperinhos, né? Pequenas hortinhas. E qual que é o panorama do paisagismo agora,
durante esse confinamento, o que aconteceu? Aumentou mesmo a demanda? O que as pessoas procuraram? O que as pessoas procuram? Bom, primeiro que o paisagismo, ele já vem se destacando há alguns anos, como alguém já disse aí, a área externa da casa, ela é o destaque nos projetos, não só residenciais, como condomínios, parques. Então, as pessoas já vinham buscando essa aproximação com o verde há algum tempo. E o problema do coronavírus, ele trouxe o verde para mais perto das pessoas, porque de uma hora para outra você se viu preso dentro de casa, sem poder desfrutar do que você desfrutava, e ali você começou a observar o lugar onde você morava, né, dentro daquele confinamento. Você começou a observar a sua casa, o que realmente ali dentro fazia diferença para a sua vida. E as pessoas, então, começaram a procurar trazer mais o verde para dentro das casas, né? Juntamente com outras, com reforma, com pintura, mas principalmente com a proximidade com as plantas. E isso aumentou muito a demanda de produção de plantas. Aconteceu esse ano uma coisa que nunca eu tinha visto nesses 10, 12 anos que eu trabalho com isso. A falta de plantas dos grandes centros, dos grandes produtores, você não conseguir encontrar determinadas plantas, porque a demanda realmente absorveu toda aquela produção, né? Que existe todo um sistema de produção que deve ser obedecido para que eles consigam abastecer o Brasil durante o ano. E com toda essa saída de plantas, algumas plantas a gente não consegue encontrar com a qualidade, com o porte que a gente costuma encontrar. Então, isso foi significante, assim, né? Bastante significante. Foi um ganho positivo para a nossa área, para nós, né, na área que nós trabalhamos. E, assim, eu vejo com bons olhos. Eu acho que vai se tornar, já está se tornando parte do dia a dia das pessoas, porque as plantas, elas exigem uma coisa que muitas vezes as pessoas não veem de imediato, mas elas exigem disciplina. Você tem que ter disciplina com elas, cuidar das plantas, né? E isso ajudou a mente a trabalhar a questão de você lidar com ela, de você ver o desenvolvimento de uma planta, da resposta que ela dá a você. Nós que somos paisagistas, a gente sabe que elas respondem, né? Mas as pessoas agora, dentro de suas casas, dentro do seu dia a dia, elas estão descobrindo isso que a gente já sabe há tanto tempo, né? Essa questão da interação com o meio ambiente, com as plantas. Acho que isso foi a primeira questão a ser, assim, destacada durante essa pandemia, né? Eu fiz um PDF, posso colocar? Para a gente seguir aqui? Lógico. Vamos ver se eu consigo, né, gente? Qualquer coisa para explicar aí. Porque assim, a pessoa não... Isso. Eu acho que é isso mais aqui. informações a gente levar para o público é mais gratificante. Abriu? Abriu. Que bom. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer para a Regina que eu fiquei encantada com o que ela apresentou e dizer para as pessoas que estão nos assistindo, os nossos colegas de profissão, né, que é isso mesmo que ela mostrou. Muitas vezes a gente encontra no caminho aí colegas que, não é que eles não valorizem, mas é que eles não têm essa vivência. Então, talvez eles não acham necessidade
de ter um paisagista parceiro com eles em seu escritório, de atender os seus clientes com mais determinação, né? E eu achei fantástico, porque é exatamente isso que a gente vive no dia a dia, viu, Regina? Exatamente, não é fácil. As pessoas, elas veem muito resultado, mas o processo ele é difícil e realmente precisa saber lidar com isso, né? Então, para que se tenha um resultado correto, é necessário trabalhar com profissionais corretos que entendem daquilo, né? Eu fiquei, assim, encantada, viu, Regina? E, assim, o paisagismo, a gente tem que entender que ele se difere, né, aí da jardinagem. Assim, a jardinagem você planta, o paisagismo tem todo um sistema de criação, de planejamento, de gestão. Então, começa por aí, essa questão, né? A segunda questão importante é a questão da qualidade de vida, né? Que as plantas trazem para as pessoas e incentiva as pessoas a ficar mais tempo dentro, assim, cuidando daquilo, observando aquilo. Então, isso também fez uma grande diferença nessa pandemia. Quando a gente fala de confinamento, a gente tem que entender que houve uma fase de confinamento, houve essa fase, mas agora a gente passa por um período de distanciamento. As pessoas entenderam que não é só ficar dentro de casa também, que elas precisam também sair, precisam viver, trabalhar, se adaptar. Então, o distanciamento social, ele também influencia diretamente no paisagismo. Aí, você andando pelas cidades, né, você com certeza vai começar a ver transformações em parques, em ambientes, em lugares fechados, vão ter que abrir. Então, muita coisa vai mudar diante dessa visão, porque ninguém vai ficar confinado o tempo todo, não fica. Então, se espera, assim, a abertura dos lugares, as ruas mais arborizadas, ambientes abertos, onde as pessoas possam ter esse distanciamento com qualidade de vida, digamos assim, se isso for possível, né? Então, eu acredito muito nisso, que o paisagismo ele vai realmente se desenvolver para esse lado, do distanciamento social, mas com qualidade, com ar puro, com convivência com o verde. E eu penso que mais ou menos esse é o caminho. Bom, essa questão do morar influencia muito nos projetos, não só do paisagista, como do arquiteto de construção civil, digamos assim, porque os projetos eles vão começar a vir com essa não é uma tendência, porque veio para ficar. Então, existe a necessidade dos profissionais se adaptarem, abrirem os seus olhares, procurarem respostas para que a gente consiga viver essa nova era. Porque nós sabemos que uma pandemia, ela influencia em todos os setores. E esses setores, eles precisam se adaptar para que as pessoas possam viver em sintonia. Então, isso também é indispensável, né? As casas mais abertas, as casas de campo. Eu tenho recebido muitos clientes que resgataram sítios, que resgataram casas que, como a Regina falou do cliente dela, que não usava a casa e voltou a usar. Eu tenho recebido muita gente assim, que tem lá um sítio, que tem uma área e não estava usando essa área. Acreditem, isso existe. E hoje eles procuram um arquiteto paisagista para resgatar esses lugares. Por quê? Porque eles foram para esses lugares durante a quarentena. Então, houve também essa questão das casas de campo, né? Dos sítios, das fazendas, das chácaras, trazer o espaço aberto para as pessoas. Bom, essas fotos que eu estou colocando são fotos do trabalho do nosso escritório que a gente fez aí, eu escolhi algumas, escolhi uma hortinha também aqui, viu, Aglaís? Porque a hortinha, ela é campeã de vendas e campeã de projetos.
assim, a questão dos aromas, né? A questão de você pegar uma planta fresca para você comer. Então, isso traz a sensação de prazer para as pessoas. Às vezes, é um vasinho pequeno, mas já faz toda a diferença ali na cozinha, né? Então, isso também está bem, assim, em evidência. Bom, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Que eu, assim, dei uma pesquisada primeiro para estar aqui com vocês, né? Que a gente tem que se preparar. Mas eu trago muito, assim, da minha vivência aqui, que eu recebo pessoas, o viveiro, ele me dá essa oportunidade de receber as pessoas de todo tipo, digamos assim, pessoas que querem um jardim pequeno, pessoas que querem um jardim grande, pessoas que querem construtoras, que querem desenvolver um trabalho diferenciado com os seus empreendimentos, prefeituras que procuram para melhorar suas praças. Então, eu vejo, assim, com bons olhos o futuro do verde, né? Onde a gente tem que realmente entender essa união que a gente precisa ter para que a qualidade de vida das pessoas melhore, né? Trazer, assim, o verde de forma correta para as pessoas. Então, é mais ou menos por aí. O paisagismo, como eu escrevi aqui, ele era secundário, ele vivia lá, inclusive ele era feito no final da obra, né? O cliente chegava aqui com a casa pronta, vamos fazer um paisagismo? Vamos. Chegava lá, não tinha uma torneira, não tinha um ponto de iluminação. Então, hoje não, hoje os arquitetos, graças a Deus, estão começando a influenciar mesmo de forma direta. Eles influenciam de forma direta os seus clientes, dizendo, olha, você tem que procurar um profissional, uma pessoa, tem alguém que eu conheço. Eu acho isso muito legal, né? Tem espaço para todo mundo. E o trabalho se diferencia. É um trabalho com muita mais qualidade. E isso depois da pandemia, então, aumentou demais, muito, né? Aqui, deixa eu ver o que nós vamos falar. Para finalizar, estar mais perto, mais tempo em casa, destacou o olhar das pessoas para o ambiente que vivem e aproximou a necessidade de se conectar com o verde. Essa hortinha aí todo mundo já conhece, né, dona Silvia? Então, gente, é isso, né? Vamos superar, né, toda essa questão do coronavírus, vamos nos ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? E aqui também eu coloquei, né, a área externa da casa, que é imbatível, a questão das piscinas, das áreas abertas, todo mundo quer ficar próximo daquilo, nem que for numa estante da sua sala, você colocar as plantas, evidenciar, né, assim, evidenciando de forma muito verde, né, as pessoas chegarem e já sentirem que elas estão acolhidas por aquilo. E não vai parar por aí, graças a Deus, a gente sabe que a natureza, ela está tentando nos mostrar que não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Então, vamos nos especializar, vamos estudar, vamos trazer qualidade de trabalho para as pessoas. Eu fiquei muito emocionada quando eu fui convidada para essa live, emocionada mesmo, viu, gente? Porque assim, a gente sente que as coisas estão mudando. E você ser olhado pelo seu colega de profissão de forma positiva é algo importante. Pelo menos para mim é importante, porque eu sei que a gente vai fazer um bom trabalho junto e vai trazer qualidade para as pessoas, né? Então é mais ou menos por aí.
Nós temos esse compromisso de oferecer, né? E para conhecer mais, nós estamos nas redes sociais, tá bom, gente? Então, é um breve bate-papo com vocês a respeito dessa questão mesmo do confinamento, do distanciamento. Hoje eu estava lendo algumas coisas sobre os parques, sobre o urbanismo. O urbanismo é uma área, às vezes a gente está aqui falando e tem tanta gente que precisa... está procurando assim se especializar em alguma área, porque a arquitetura, a engenharia, ela é muito aberta, né? Assim, você sai da faculdade com um curso, mas você acaba destinando esse curso a algo que você goste. E eu acredito muito no paisagismo, muito no urbanismo, né? Então, os parques, os lugares onde as pessoas vão conviver, os restaurantes. Então, tudo isso vai sofrer uma modificação, está sofrendo uma modificação muito grande, porque é necessário. Infelizmente, a gente teve que passar por uma doença para ver isso, né? Assim, de forma efetiva. Mas é necessário nós nos prepararmos de forma profissional mesmo para atender essa demanda que está surgindo aí pelo caminho, tá bom? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, Matheus. Obrigada pelo carinho de todas. Eu vi que todas assim foram buscar, trouxeram coisas muito legais. Eu acho que está sendo assim tão bem aceito, tão bem explicado, que eu estou tendo dúvida, mas depois eu vou abrir o áudio, tá? Agora a nossa Patrícia Paloni. Patrícia, conta pra mim. Problemas técnicos, mas vamos lá. Vamos. Não, a gente consegue, a gente consegue. A gente vivia numa cidade de pedra. Por muito tempo a gente viveu assim, grandes capitais eram cidades de pedra, né? Hoje a gente está começando a ter essa transformação, até uma tendência que vem bem do exterior para cá, uma conscientização global, onde o paisagismo, onde o contato com a natureza, a sustentabilidade que envolve o paisagismo, isso tudo vem tomando uma nota bem maior. E O que o paisagismo influencia no valor mobiliário? assim, bom, antes de mais nada, boa noite, né? Boa noite. Eu acho assim, quando você constrói e tem o objetivo de venda, já foi comprovado que quando você tem um projeto de paisagismo, isso agrega um valor muito grande ao imóvel. Ele representa de 10% a 30% no valor do imóvel. Com certeza, a venda vai ser mais rápida. Mas quando a gente fala em projeto de paisagismo, o que eu sinto assim é que às vezes as pessoas nos procuram, pelo menos falando da minha experiência, para fazer grandes projetos, médios, assim, não acha que a gente, por exemplo, pode plantar somente uma grama. E no projeto imobiliário, nessa venda dessas residências, eu acho assim que você não precisa ter um super projeto, né? Não é em todos os casos que a pessoa tem esse investimento, mas você mantendo a beleza de um gramado, a manutenção de um gramado, até mesmo um projeto minimalista, né? Uma palmeira, um arbusto, eu acho que já agrega esse valor. É como na construção, né? Tem as casas de baixo, médio e um padrão alto, né? Então, o paisagismo tem que acompanhar isso. A questão da sustentabilidade, que as pessoas falam tanto dessa sustentabilidade, da questão da água, a questão que a gente está aí com pronunciamentos de uma crise hídrica.
O que você fala de sustentabilidade do paisagismo nessa questão? Sim, Silvia, o paisagismo ele vai muito além do que a elaboração de um jardim, de um projeto que foque somente na beleza, né? Então, ele tem que ser funcional, você tem que pensar como a pessoa vai lidar com esse jardim. Então, eu prezo muito por projetos com baixa manutenção por vários motivos. Um deles é que você tem menos regas. Prezo muito também o investimento na irrigação. Ela pode ser automatizada ou não. Acho que o Ronaldo tá aqui na live. O Ronaldo ele é meu parceiro de trabalho, a gente faz muita coisa junto. E eu acho que se você puder captar água de chuva, ótimo, mas a irrigação por gotejamento, ou que você tenha um aparelhinho que você fale, olha, eu quero que regue 2 vezes, você programe o tempo, isso já vai reduzir muito o consumo. Então, às vezes, você investe ali, mas a redução do consumo é altíssima. E o desenvolvimento da planta também é ótimo. Aconteceu, há pouco tempo atrás, um vertical que eu fiz, e todo em vaso. E a cliente não quis, no momento, fazer irrigação. Eu sempre ofereço, porque eu sei que as pessoas, além de não terem tempo para isso, por mais que estejam em casa, a rega não vai ser adequada. Ninguém tem esse conhecimento, por mais que a gente avise, a pessoa esquece de regar, ou rega demais, ou rega de menos. Bom, resumindo a história, fiz o vertical, ficou muito legal. Quando eu voltei na residência, eu ainda coloquei plantas super resistentes, vi que estava tudo seco, amarelado, a roupa estava sujando muito, porque na verdade elas estavam secas. Aí imediatamente ela fez o projeto de irrigação e otimizou o tempo dela e a planta está se desenvolvendo bem. Então, é uma questão assim de conscientização, né? Existem vários tipos de irrigação, né? Então, a gente é bem legal o nome dessa live, porque o paisagismo é para todos, né? Ele é tão gostoso chegar em casa e ter uma área verde bem planejada. Então, tem pessoas que falam não. A questão também da temperatura da casa, quando você tem uma área verde, você não usa reduz muito a temperatura. Você não usa, você reduz a questão de ar-condicionado. Com certeza. Reduz a energia. Você pode usar as plantas como barreira. Então, ela serve também na acústica. Em vez de construir um muro para te dar privacidade, você pode fazer um muro verde, né? Então, mais do que um jardim bonito, ele tem que ser funcional. E aproveitar a água também, né? A gente vê a grande São Paulo está grande, muito problema porque não tem área. O uso de cisternas também, né? É uma solução bacana, né? Reservar o uso de cisternas, né? Que você sim. capta a água de chuva e reaproveita, né? É muito bacana. Uma outra coisa também que o paisagismo traz tanto o super elaborado como um pequenininho, porque tem gente que fala, nossa, não tem espaço. Tem. Todo cantinho tem lugar para um vaso, todo cantinho tem um lugar para um jardim vertical de todos os tamanhos. Eu faço muito jardim vertical, que virou uma febre, né? Ele te traz benefícios, assim, é um anti-estresse,
né? Em áreas hospitalares, eu li uma matéria, não me recordo onde, mas assim, falando da arquitetura hospitalar, como seria legal reduzir a altura do peitoril da janela para que o paciente deitado pudesse avistar o verde. Isso aí a gente vai falar, a dona, ó, ela me vai me matar. A arquiteta Marilis vai falar exatamente sobre isso. Me desculpe, no paisagismo. Seu assunto. É isso. E não só, né, a sustentabilidade também está nos materiais que a gente usa, né? Você pode reaproveitar madeira, que utilizar madeiras certificadas, né? Pisos permeáveis, né? Hoje todos os condomínios exigem uma área verde, né? Uma área permeável, isso já é muito bacana, né? Uma outra coisa que o paisagismo traz também é você ter que desfrutar do jardim, né? Não é só a área verde, você poder desfrutar, né? Ele te desperta muitas sensações, né? Até porque o jardim também traz os pássaros, né? O jardim traz os pássaros. Não precisa prender passarinho, vem. Né? As frutíferas, tem plantas que atraem as borboletas, os pássaros, é muito bacana. Desfrutar de uma sombra, né? Nossa. Como faz falta nas calçadas, né? Andar a pé, para você ver, né? Nossa. Que calor que é, como falta árvore, né? Então, quando eu fiz um projeto que o cliente me pediu frutíferas, eu fiquei muito feliz, porque a maioria das pessoas pedem palmeiras, né? Mas as árvores, sim, né? Que são... que proporcionam tantas coisas, né? A sombra, o fruto, é muito legal. Perfeito, minha querida. Vamos falar da saúde humana proporcionada pelo paisagismo. Muito obrigada. Silvia, eu acho que eu enviei para o grupo alguns trabalhos. Eu acho que aqui para apresentar. Tem. Ótimo. Então, vamos vê-los, pode ser? Obrigada. Depois eu falo com a Marilis, pode ser? Obrigada, Patrícia.
Obrigada. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada. A Marilis. Oi, Marilis. Aqui, pronto. Pronto. Vamos Gente. falar da saúde humana. Ah, sim. Né? Gente, eu estou impressionada, eu estou tão feliz de estar aqui hoje, gente, pessoas maravilhosas, gente. Você que viu legal. Como está gostoso? Dá vontade de mergulhar nessa... O paisagismo é assim, um pouquinho de do que cada uma falou, né? Exatamente. Nossa, muito legal. Tudo se mistura, né? Você não pode falar só de uma coisa ou de outra, tem que ficar todo mundo junto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde, né? A saúde do meio ambiente, saúde das pessoas. É uma coisa que as plantas, elas ajudam muito na saúde, emocionalmente. As plantas ajudam muito a gente na poluição, né? Elas retiram as partículas do ar, né? As massas verdes retiram as partículas. A ventilação, a planta está integrada assim no homem, né? A gente é um animal que convive com as plantas, né? E a gente foi se distanciando um pouquinho disso com o tempo, e o homem achou que ele podia tirar tudo, né? Arrancar tudo, até ficar tudo árido, né? Só que aí, agora o que a gente está tendo é um retorno, né? Um retorno à nossa própria essência, né? Porque se a gente veio de macaco, né? A gente vivia nas árvores, né? Então, a gente convivia com as plantas, né? E o homem foi se distanciando e as cidades foram se transformando em concreto, né? E ficou muito feio mesmo, né? E muito feio e muito ruim para a saúde humana, né? E hoje a gente, graças a Deus, a gente está tendo esse retorno. E a gente fala que essa pandemia acelerou o processo muito, né? Porque você vê o quantas pessoas a gente pode atingir através da tecnologia que a gente está usando, né? Bem rápido o processo, né? E precisou de um susto desse para que o homem acordasse, né? E ainda ele vai ter que acordar muito mais ainda, né? Mas a saúde humana, a gente não pensou na saúde humana assim, da saúde humana de quem vive nas cidades, mas uma coisa que me incomoda muito são as áreas degradadas, as favelas, porque qualquer área pode se transformar num paisagismo, melhorar a saúde, né? Então, eu sempre vejo... assim, eu convivo muito com favela hoje em dia, porque tenho empregado na favela, e eu também sou professora de favela, né? E eu sou professora de arte de crianças de 1º ao 5º ano de favela, né? Então, a gente convive muito com eles. E então, essa realidade, principalmente agora no Covid, você tem que descer na favela para levar material escolar, essas coisas, né? Então, você convive com... Então, nós estamos falando de uma coisa que é bela, que é maravilhosa, que atrai os olhos e tem essa parte de voltar esse paisagismo, assim, o poder público olhar um pouco mais, assim, também de transformar várias as áreas, né? Qualquer pedacinho, como a Patrícia falou, qualquer pedacinho vira uma coisa bonita, qualquer pedacinho de área pode se transformar num ambiente bonito, né? E a saúde, né, da gente está muito ligada às plantas, né? Os doentes, eles já tá até um vídeo, eles falam que não precisa nem ver. Se você começar a passar vídeos para as pessoas que estão doentes de natureza, elas melhoram. Até isso já ajuda, né? Só elas se deslocarem a mente para aquele ambiente, né? E eu acho que o trabalho é árduo e nós, essas pessoas maravilhosas, falando mas essas meninas maravilhosas que eu vi hoje aqui, falando sobre... São pessoas muito legais, gente, é demais, é muito bacana.
Todo mundo tem que acreditar mesmo no paisagismo, começar a trabalhar para a beleza, para a harmonia, porque a gente sabe, né, que está mais do que constatado que você vende mais rápido a casa que tem paisagismo, você convivendo, você tendo áreas de convívio, você vai ter uma vida melhor em família, e tudo vai melhorar, tudo melhora, né? Com o paisagismo, com as plantas. Agora, gostaria que o poder público ajudasse um pouco mais, né? Ter mais saúde, né? Porque assim, você vê né? Que a gente conseguisse plantar mais árvores na cidade, né? Muitas corretamente, praças, mas elas não são cuidadas e acabam morrendo, né? Exatamente. Então, assim, até faz a praça, vai ali, mas não cuida. Às vezes a própria população ela degrada. Isso Exatamente. É muito difícil de ver. É uma questão de educação, né? A gente teria que educar as crianças, né? Começando com as crianças, assim, dar esse valor de novo para as crianças. E eu sou a favor de projetos assim que a gente poder, assim, você faz uma praça, depois você vai e envolve todo o entorno da praça, um por um, conversando com o morador, olha, você vai cuidar disso, você vai cuidar disso. Depois de um ano da praça pronta, a gente faz uma festa, entendeu? Para ver como estão as plantas, porque não adianta, sozinho a gente não vai conseguir fazer nada. E da mesma maneira que eu já vi também empresas adotarem praças perto delas, porque elas sabem que o entorno é importante, né? Não é só o espaço da empresa, mas o entorno que envolve também valoriza. Condomínios também que estão desenvolvendo projetos para os seus entornos, né? Aqui mesmo onde eu moro é um condomínio, né? E nós fizemos aqui uma ação das crianças plantarem frutíferas. Então, elas plantaram essas frutíferas e um regadorzinho jogar água, entendeu? Então, é uma coisa legal. E assim, você vê também praças que a população adotou, mas a maioria ainda são praças abandonadas, infelizmente. Isso. Oi, Amarilis, pode falar. Não, que tem que ter um trabalho de conscientização, né? Que se o poder público ajudasse, e aí teria que ter alguma coisa assim, um trabalho de conscientização para chegar nas pessoas, conversar com elas, tudo. Porque nós ainda vivemos numa época que tem muita gente que acha que folha cimento é ótimo, folha suja tudo minha casa. Eu não quero planta na minha casa porque eu não quero sujeira. Eu quero sujeira, né? Aí você põe o piso, né? Põe tudo, aí fica tudo cimentadinho, né? Uhum. E aí não drena água, aí transborda os rios. Qualidade de vida ali embaixo, né? E outra coisa, a Patrícia até tocou no assunto de paisagismo em hospitais, né, Patrícia? Sim. Tocou nesse assunto. Sensacional. Eu li também, eu fiz uma matéria, inclusive, e nessa matéria eu citei, eu não lembro, assim, foram vários países, tá? Europeus, né? Uhum. Países europeus, que fizeram as grandes faculdades, como Oxford e outras, elas fizeram um teste, colocando alguns pacientes em quartos que davam para a natureza, e outros pacientes em quartos que olhavam para o concreto. A ação do medicamento nos pacientes que olhavam paisagem foi muito mais proveitosa. Eles conseguiram uma recuperação muito maior e muito mais rápida do que os outros que estavam olhando para o concreto. Isso foi provado cientificamente. Sim. Eu achei assim extremamente interessante isso. O fato de, por exemplo,
Hoje mesmo eu vi um vídeo de WhatsApp, uma coisa meio banalzinha, mas que eu acho assim, o vídeo, ele parecia ser uma coisa assim, despretensiosa, mas no contexto dele trazia uma coisa muito, muito profunda, que falava assim, se nessa época de confinamento você se pegar falando com seus animais, se pegar falando sozinho ou falando com as plantas, é normal. E o fato de você conversar com a planta, né? De você chegar... Eu mesmo tenho umas gardênias aqui que eu, assim, as amo, né? Eu amo planta de cor, de cheiro, folhagem, eu amo planta de tudo. E tem duas gardênias na porta do meu quarto. E uma sempre dava flor. Durante 3 anos, ela deu flor todos os anos. A outra, não. E cedo eu resolvi chegar e conversar com ela. Falei assim, qual é? Olha lá, ó, a sua amiga aqui do lado dá muita flor e você não me deu flor ainda. Eu quero sentir o seu perfume. Menina, o que serve de botão? Serão 12 botões ao mesmo tempo. Então, é isso. E eu já vi também um estudo que fala que as plantas se comunicam. A comunicação é muito curta, né? Não é igual eu estou falando, vocês estão ouvindo, a nossa voz tem uma abrangência bem longa, né? E bem acentuada de som. Elas começam a emitir vou falar grosso modo aqui, tá? Uns elétrons, né? Então, por exemplo, quando tem praga, uma já vai passando para outra, como se elas tivessem assim, uma possibilidade de criar uma certa imunidade. É um projeto que está tendo agora, ainda assim está engatinhando isso, mas isso já foi detectado que existe, através de umas ondas eles conseguiram detectar, né, que existe essa comunicação entre as plantas. Então, assim, eu acho que tem muito para a gente aprender ainda, muito para o homem saber. E para o homem saber disso, ele teve que passar por toda essa fase de desmatamento, por toda essa fase de cidade de concreto, né, para voltar ao contato, ao convívio com a natureza, para que a gente pudesse aprender e respeitar a natureza e tirar o maior benefício que ela nos traz. E se nós formos pensar, assim, agora, até com essa ação que vem vindo do homem, da alimentação supernatural, sem agrotóxico, e inclusive de muitos vegetarianos e veganos, é dela que a gente vai sobreviver. De repente, não vai ter mais abate de gado, né? Abate suíno e nem abate de aves. Você vai sobreviver do quê? Dali. E tanto que você vê que a própria natureza, ela traz benefícios enormes. Eu mesma estava agora, há pouco tempo, fiquei um pouco adoentada, eu jantei num prato de beterraba, salada de beterraba, né? Então, você vê que isso tudo eu sabia que ali tinham determinadas vitaminas que fariam bem para o meu organismo. E isso é o pouco que a gente sabe, é muito pouco que a gente sabe. E os nossos ancestrais que se curavam através das plantas. E nossas plantas, né? Nossa flora aqui é extremamente cobiçada pelos laboratórios, porque é através dela que se faz muitos dos medicamentos que existem, né? Então, você vê que, na realidade, o contato em si que nós temos com todo essa fauna, que da fauna também vem a flora, né, que é o conjunto, andam abraçados, precisa estar em harmonia com o homem e o homem em harmonia com eles. E eu acho, Silvia... Essa é a essência da vida, né? Eu acho assim, você trabalhar com plantas, você tem que ter conhecimento, né? Sim. Porque cada planta, ela tem uma característica própria.
E as plantas, como elementos vivos, né, elas têm duração também, né? Então, para você trabalhar com essas plantas em áreas assim, tipo urbano mesmo, assim, a prefeitura trabalhar com isso, tinha que ter um cronograma e uma visita, como se fosse uma visita do médico para a planta. Sempre assim, está doente, tem que cuidar, ela vai ter. Quer dizer, tem que ter todo um planejamento para que a coisa possa acontecer de uma forma bacana, mas isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho. Então, ela está sendo... Mas eu não sei quanto tempo mais o homem vai conseguir empurrar isso para frente, porque o calor está excessivo, né? E a gente está precisando das árvores para sombra, os pássaros não têm onde comer, tá entrando num colapso. Então, o trabalho do paisagista hoje é importantíssimo. Eu gostei muito de participar, a Regina me convidou também, né, Regina? Eu gostei muito de participar porque eu fui estudar umas coisas e aprendi uma opção de coisa, o design biofílico que eu não sabia, né? Então a gente quando participa vai atrás das coisas, né? Esse design, sabe, Silvia, o design biofílico? Não conheço. Vai, fala aí. Não conhece? Então, é o seguinte, os escritórios agora, eles estão enchendo de plantas os escritórios. Então, é uma tendência. Porque se produz muito mais quando você trabalha com... Então, que biofilia significa amor à natureza ou amor à vida, né? Eu já vi algo sobre isso, Marilis, mas eu não sabia que tinha esse termo. Então, e o ecotelhado também, né? O telhado verde, né? O telhado vertical, né? O jardim vertical, o telhado verde. Quer dizer, tudo isso, daqui para frente... Né? Aí a gente vai lá no viveiro da Matilde lá, e vê aquelas coisas lindas lá, maravilhosa, uma família maravilhosa, né? Super bacana, né? Então, obrigada. Assim, rezar e trabalhar, né? Para ver as coisas funcionar, gente, porque a gente vai depender muito da gente daqui para frente. Eu quero me especializar em hortas suspensas, sabe? Aquelas hortas assim, não na parede mesmo, sabe? Fazer uma hortinha suspensa assim. Piso que você não precisa tratar o solo, porque muitas vezes você em ambientes degradados você não tem condições até, mas se você fizer a horta suspensa, né, dá para cultivar tudo ali, né? Então, muito legal, gente, eu estou muito agradecida, né? Eu acho que é isso. Tá? Perfeito. Eu estou aqui com os vídeos da Marilis para passar. Tem vídeo meu? Não, desculpa, Marilis, não. Oh, meu Deus, a Glaís. Tudo com a... A Glaís. Eu não tenho vídeo. Meu pai. Os vídeos da Glaís para passar. A Glaís, você foto, né? comentar cada um deles? O Francisco vai passando, você comenta ou só passar? Pode passar. É assim, eu falo a gente gosta, são imagens que faz bem para a alma, né? Eu falo tudo jardim. A Marilis acabou de falar que a gente vendo isso, a gente vai ficar super feliz, quero ver mais. É gostoso, viu? É muito legal. Esse daí eu fiz muito pequenininho, olha o tamanho que tá hoje, né? Tá lindo. Maravilha. Maravilha. Aí uma cobertura, né? Eu fiz um pergolado para carros, 10 carros, só com trepadeira. Lindo. Vai ver o conforto térmico que a pessoa tem na hora que entra dentro do carro. Com certeza. Né? Lindo. Com certeza. Aí, detalhe mesmo de piscina, né? Afastado um pouco. Plantei as 3 iguais, cada um cresce de um tamanho, isso a gente não pode controlar. É impressionante. Legal. Aí eu fiz uma cama suspensa num pergolado, né? Os proprietários curtem muito esse quintal hoje, muito. Antes nem iam lá, né? Agora curtem muito. Ficou muito gostoso também. É sempre atendendo o que eles pedem, né? Muito legal. Aí detalhar um muro, né? Com umas tuias, uns pinheiros. Então eu falo com eles o que eles querem e, na medida do possível, se puder atender, sim, né? O que combina, o que não combina, mas sempre isso, né? Uma casa muito linda. Se ela não tiver um belo jardim, não vai chamar atenção.
Não tem E jeito. Né? Paisagismo tem tendências também, né? Tem. Cada época é uma planta que usa, né? E assim vai. A gente tem que estar sempre fuçando, sempre mexendo, né? Para ver o que está usando, o que não está. Essas próprias samambaias mesmo. Nossa, voltaram com tudo. Né? Antigamente, minha mãe tinha essas samambaias. Né? Hoje voltou com tudo. Aí eu escrevia iniciais dos proprietários, era um sonho deles. Eu falei, por que não, né, realizar? Não tem como. Eu falei, tem, vamos realizar sim. E aí ficaram todos contentes, isso é muito gostoso, é gratificante, né? Uhum. Eu falo, se é uma vontade, por que não atender, né? Tem que fazer assim. Detalhes também. Eu gosto de trabalhar com maciços, né, para chamar essa atenção no final. Uma chácara bem gostosa. Alguns aí. Tem mais alguém que queira compartilhar algum vídeo? Ninguém? Bom, eu queria que cada um deixasse seu contato. Vamos começar por ordem alfabética, é bom, hein? Ordem alfabética. A Glaís, vamos lá? Seu contato? Eu tenho o Face, né, onde eu posto as minhas paredes pintadas, os jardins, é a Glaís Damasceno. E o Instagram também. Ok. Gente, o Arquelau, assim, ele é uma pessoa, eu preciso conhecê-lo pessoalmente, porque... Assíduo, né? Hã? Ele é assíduo com a gente, né? Todos os nossos cursos, palestras, tá ali Arquelau. Antes eu achei, assim, a primeira eu achei que fosse um escritório de arquitetura, porque Arquelau, né? Eu acho que é um escritório de arquitetura. Aí ele falou que não. E ele fala assim, parabéns a todas, mas nenhuma comentou sobre o paisagismo noturno. Interessante isso. Vocês têm parcerias com engenheiros eletricistas na fase de projetos para compor ou compatibilizar com a parte elétrica subterrânea? A gente falou assim, a gente falou de fazer a hidráulica antes, pensar no paisagismo, né? E a questão elétrica, alguém quer falar sobre isso? Eu posso falar um pouquinho. Pode. Então, é assim, né? Lógico que desde sempre, mas agora mais do que nunca, os espaços externos, eles estão sendo muito utilizados também durante o período da noite. E é muito interessante, muito importante desenvolvermos sempre um projeto paisagístico e também um projeto de iluminação, né? A iluminoteca. É importantíssimo e ele já está, digamos assim, até quando nós concebemos o projeto, já pensamos também na parte da iluminação, indicamos como vai ser iluminado, etc. E fazemos parceria com essas pessoas que executam, pelo menos o meu escritório, né? Parceria com engenheiros elétricos e tal da área, para que possa ser feito realmente uma implantação da parte de iluminoteca muito bem feita e com pontos focais muito interessantes, porque realmente a parte... não tem coisa mais gostosa que a gente fluir do jardim durante a noite. E também, por exemplo, que agora está muito... já faz algum tempo, né, como você falou, as tendências, a gente colocar, por exemplo, no inverno, a fogueira, né, no jardim. Então, os nossos clientes poderem usufruir daquele jardim, mesmo no inverno, né, com aquele resgate do homem do fogo, como a Marilis falou, esse resgate que nós temos com a natureza, é muito legal você fazer um espaço onde ele possa também pôr lá a sua lenha e se unir com a família, o jardim todo iluminado, enfim, com certeza, respondendo então a esse nosso... essa pessoa que está aí fazendo parte da nossa live, que realmente o projeto de iluminação, ele faz parte, né? Ele é uma, digamos, complementar, mas inclusive pelo menos nós propomos, mesmo que a pessoa não faça de imediato,
Mas aí a gente já faz toda a previsão dos pontos de iluminação para posteriormente iluminar. Mas é sim considerado o jardim noturno. E falando em sustentabilidade, também é bastante utilizado, né, a energia solar, né? Então, acho que é bacana frisar isso, porque a gente já tem opções, né, de iluminação solar, com fonte solar. Tem uns espetinhos, Bom. né? Não existem uns espetos que você compra, eu não sei se funciona muito bem, mas uns espetinhos que você deixa, durante o dia ele capta essa energia e à noite ele ilumina o jardim, é isso? Isso, Né? exatamente. Muito legal. Bom, eu assim, o que eu penso sobre essa questão dos projetos complementares, digamos assim, né? Que é o projeto de hidráulica, o projeto de iluminação, ele deve antecipar, né? Ele deve estar junto com a obra. Por isso que nós, paisagistas, nós assim pedimos aos profissionais, aos clientes que nos procurem na planta da casa, para que a gente possa, juntamente com o projeto arquitetônico, determinar os pontos de hidráulica, os pontos de iluminação, de elétrica, que vão facilitar a questão dos outros projetos. Então, assim, a gente recebe muitas pessoas que têm lá a casa e tem um pequeno jardim, por exemplo, e não tem um ponto de água, ou não tem um ponto elétrico, para a gente colocar, nem que seja apenas uma luz. Então, existe essa necessidade de compatibilizar esses projetos com o arquitetônico, para que a gente possa tornar o paisagismo eficiente para o cliente, né? Importantíssimo. Matilde, por exemplo, um caso de reforma de uma edificação que já existe há muito tempo, né? E Existe, vai ter que fazer uma reforma. Vai ter que fazer isso. Então, a reforma, ela exige também que se faça uma análise do projeto de reforma. Onde estão esses pontos de hidráulica? Onde estão esses pontos de elétrica? Né? Para que a gente possa, junto com o cliente, junto com o construtor, encontrar caminhos para que a gente consiga viabilizar essas questões, né? Em Marília, as empresas de elétrica, elas são muito boas, assim, a gente tem encontrado profissionais que conseguem realmente deixar o paisagismo se transformar num espetáculo noturno. A gente tem algumas experiências muito legais aqui no escritório, que realmente viabiliza, porque hoje a iluminação ela está assim muito avançada na questão da tecnologia e deixa com um aspecto bonito, né? Porque existe um equilíbrio no projeto luminotécnico, porque você vai deixar o jardim com uma aparência bonita, não com um espetáculo de luz. Então, existe também essa questão. E o paisagista, ele tem essa habilidade, esse olhar de dizer, olha, vamos colocar assim, juntamente, lógico, com os técnicos, os profissionais da área, mas existe essa particularidade de trabalhar em equipe para que isso realmente tenha qualidade, né? Para que a casa não se transforme num espetáculo, digamos assim, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, de eu fazer um jardim, eu chegar lá e o cliente não teve esse diálogo comigo, e eu ver aquilo, eu fiquei muito decepcionada. Eu vou ser bem honesta, fiquei muito decepcionada, porque eu achei que não valorizou em nada a casa, as plantas. Por quê? Porque não houve essa conversa. Mas é vivendo e aprendendo. Então, a partir dessa minha experiência, eu comecei a chamar mais a atenção das pessoas, né, dos clientes, já anteriormente. E eu acho importantíssimo,
a questão da iluminação de jardim. Fica lindo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou eu vou Fala pedir para o Arquelau deixar o endereço dele. para o Arquelau deixar o quê? Deixar o endereço dele, o telefone dele. Arquelau, deixa seu contato aí, ó, já estão pedindo. Vamos lá. Eu queria falar que o Ronaldo Maio, ele parabeniza toda. E como ex-paisagista, ele fica muito feliz por verificar que Marília está muito bem servida de profissionais da área. Nossa, obrigada. Agora eu quero... Foi meu primeiro estágio, foi com o Ronaldo. Quem está falando? É? Eu fiz, quando eu estava fazendo faculdade, a Regina era minha professora também, né? Ótima, por sinal. E eu fazia estágio com o Ronaldo. Foi meu primeiro estágio, foi com ele, era Gramar. Olha que beleza, tá vendo? Olha aí, tá vendo? Muito bom. Legal. Encontrando novamente, né? Bom... Silvia, voltando um pouquinho na questão do construtivo, né? A Matilde ressaltou um ponto muito importante que eu acho que nós profissionais assim temos a função de passar essa conscientização, né, de que o projeto arquitetônico e paisagismo tem que andar junto. Quantas obras eu já enfrentei, às vezes uma fachada pequena, isso também foi recente, era uma palmeira, então ela tinha que ser centralizada e ali passava todos os tubos. Então, essas coisas, essas previsões, se elas forem feitas, né, alinhadas com o arquiteto, com o engenheiro, a gente evita muita coisa. Às vezes a pessoa, depois de pronto, ela demonstra o desejo de fazer um vertical, aí não tem o ponto de água, não tem o ponto de elétrica, não tem o ponto de escoamento, e aí não vai querer quebrar, e aí fica frustrada porque não pode. É lógico que existem soluções, empresas que te dão essa opção de não quebrar, mas as mais usuais fica inviável atender o desejo desse cliente. Então, acaba sendo uma frustração, né? Então, é bem legal que os profissionais trabalhem juntos, assim como quando eu comecei, eu me lembro da rixa que era engenheiro civil com arquiteto, e eu nunca consegui entender isso, porque eu acho que é bacana, vocês devem lembrar disso também, ou eu já estou muito velha, não sei. Mas era uma rixa e assim o estrutural e o arquitetônico eles trabalham juntos, assim como o paisagismo tem que se unir e oferecer o melhor para o cliente. Economiza. Será que caiu o sinal? Não, tá sim, tá ok, pode ir. Isso viabiliza o... Oi, Patrícia. Pronto. Oi. Caiu. Então, isso otimiza, né, o projeto e o cliente acaba investindo menos, né? Evita muito transtorno. Então, acho que é um ponto importante que a gente tem que ressaltar. Ok. Vamos falar agora, nós já estamos no final, tá? Agora nós vamos falar com a Marilis, para ela deixar o contato dela. Seus contatos, Amarilis. Então, eu tenho uma empresa chama Divina Natureza e eu resolvi trabalhar com paisagismo, assim, pequenos espaços, hortas, jardim-horta, pequenos espaços. E o meu telefone, é para dar o telefone? Porque eu não tenho Instagram, preciso fazer o Instagram para mim. Então, deixa o telefone. Tá. O telefone do WhatsApp, né? Isso. 997360304. Eu fico aqui na Fragata, pertinho do Hospital das Clínicas.
Olha, Acho muito legal também essa ideia da Marilis, ter esse olhar, né, tão importante, que é o tema da nossa live, né, que o paisagismo tem que ser para todos, né, porque a gente depende da natureza. E quando a gente fala em horta, tem tantas soluções, né, Marilis? A gente pode, falando aí em sustentabilidade, trabalhar com horta vertical com PET, garrafa PET. Então, é algo muito simples, assim, que é acessível a todos. E nós, como profissionais, a gente tem que dar essa solução e passar essa conscientização de que não é uma coisa elitizada, né? Que ele tem que ser acessível para todas as pessoas, né? Perfeito. Agora, então, Patrícia, já que você está aí, vamos falar de você, então. Vou quebrar um pouquinho a regra. Passa seus contatos, por gentileza. O meu telefone é 14 99 756 9091 e as páginas, tanto Facebook como Instagram, Palone, com 2 L's, e N de navio e de igreja, Paisagismo. Palone Paisagismo. Aí lá tem bastante trabalho. Perfeito, obrigada. Agora, Maria Regina. Bom, só dando então uma finalizada, como eu quis falar um pouco da importância de se contratar um paisagista, eu até apresentei um trabalho elitizado, né, com uma pessoa que tem um poder aquisitivo. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, né, e de dizer que também, como eu acho importante o paisagismo para todos, esse tema é extremamente importante, porque qualquer pessoa pode sim, né, ter esse contato com a natureza, ter essa curiosidade de ver como que essas plantas crescem, como essas plantas se desenvolvem. E eu acho também muito interessante o trabalho, por exemplo, da Amarilis, que eu tenho também uma grande admiração, porque ela trabalha com essas crianças e ela mostra para eles que é possível, que o paisagismo é para todos. Porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer uma senhora que fazia plantio em latas, essas latinhas, né, de tinta, e ela plantava várias espécies, só que ela fazia uma composição com essas latas. Então, ela tinha um critério estético muito importante. E era assim, ela estava fazendo paisagismo. E a intervenção dela, essa história dessa moça, dessa senhora, ela foi fazendo com tanto gosto que ela foi fazendo do vizinho, do outro vizinho e do outro, que começaram a admirar a maneira como ela plantava essas plantas nas latas. E eu achei tão maravilhoso esse relato dela, porque é paisagismo para todos mesmo, né? As pessoas no entorno dela, como disse a Marilis, a gente envolveu o entorno para que as pessoas possam também verificar a beleza que tem essas plantas e o quanto elas podem ser benéficas para nós, tanto plantando uma frutífera ou plantando mesmo uma planta ornamental ou uma horta, né? Não tem importância, o importante é perceber o elo que nós temos com a natureza. E esse elo já é uma coisa que vem lá do nosso antepassado, né? Que nós saímos do mato, nós saímos da floresta e fomos para a cidade. Então, é esse resgate. E esse resgate, ele pode ser, quando a gente fala paisagismo, a gente envolve também a questão estética. E por que não? Né? A estética de uma só árvore, ou de uma composição de várias, de uma só planta, ou composição de várias, seja como for. O importante é paisagismo para todos. E eu gostaria de agradecer muito vocês terem me convidado para participar. Eu tenho o Facebook que chama Agrodesign, e o meu contato, embora seja 11, porque eu morava em Atibaia, mas eu consigo pegar várias mensagens pelo WhatsApp. Então, é 11 9 5570 5888.
E tenho também lá no Facebook, Agrodesign, tá bom? Só fazer o contato e eu estou aqui à disposição para tirar dúvidas, se tiver alguma, quiser fazer alguma observação, estou aqui presente para isso, tá certo? Obrigada, minha querida, obrigada. Agora, Matilde Ricardo. Bom, primeiro... Finais e contatos. Tá bom. Primeiro, agradecer todo mundo, quem nos ouviu até agora, principalmente você, Silvia. Um abraço carinhoso. Obrigada. Para a EA também, um abraço a todos os profissionais que estão aqui conosco. E dizer que eu estou muito feliz de ter participado. Eu espero que nós tenhamos outros encontros, outras oportunidades, outros destaques, que eu acho que isso é importante. Nós falamos aqui sobre as crianças, sobre educação, e eu acho que a gente também tem que pensar naquele profissional que está se formando agora, porque a gente tem que dar um exemplo para que eles tenham essa vontade, essa determinação de levar para frente o paisagismo, para que ele seja cada dia mais valorizado, né? Então, nós temos essa função também aqui, nesse momento agora, né? E dizer que o Viveiro de Mudas BR, que é o viveiro da minha família, está de braços abertos para receber vocês. Nós estamos localizados na rodovia antes de Padre Nóbrega. Dentro do viveiro nós temos o escritório de arquitetura paisagística, também está à disposição se você precisa de um projeto, se sente necessidade de fazer um projeto, pode nos procurar, que a gente tem equipe para atendê-los. E vamos plantar, deixar tudo verde, que é isso que traz alegria para todo mundo, tá bom? Muito obrigada, tá? Seus contatos? Ah, sim, claro. Nós temos as redes sociais, estamos no Facebook, Mudas BR, nós estamos no Instagram, Mudas_BR, Mudas BR Projetos, e meu telefone é 14 99672 5749. Tá bom, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço. Todos falaram, né? Ok. Eu queria só registrar que o nosso presidente, o Akira, ele está aqui na live. Akira, quer falar alguma coisa? Akira? Ele não gosta muito de falar, tá, gente? Caiu a conexão dele, ô Silvia. Hã? Caiu a conexão dele. Ah, caiu. Ah, tá. Bom, olha, muita gente aqui falando que adorou a palestra. Parabéns a toda a equipe, a organização, as palestrantes por compartilhar as experiências, tá? Eu vou ver se a gente consegue deixar essa palestra. Eu acho que é possível, né, o Francisco, deixar essa palestra na plataforma da associação? Vai estar na Web TV a partir de depois de amanhã. Tá, na Web TV. Então, olha, vocês podem, no próprio site da EA, vocês vão ver lá o Web TV. Pode pedir também para as pessoas visitarem, aqueles que não conseguiram participar hoje, né, aqui da palestra pelo Zoom, em tempo real, elas podem ouvir essa palestra, esse bate-papo. Foi mais um bate-papo que a gente teve, né? Muito gostoso, e vai ficar hospedado lá, tá bom? O Arquelau, ele pede para avisar que ele não é engenheiro eletricista, tá? E ele é engenheiro civil na área de cálculo estrutural, tá bom? Então, assim, não é que ele estivesse falando em questão de iluminação de jardim noturno por causa dessa questão, não, tá? Ele é muito participativo, eu gosto muito, muito dele, porque sempre ele está ali, sempre participando e prestando atenção, porque ele faz pergunta. Tá bom?
Minhas queridas, muito obrigada. Excelente trabalho de vocês. Muito obrigada pela dedicação de vocês irem a fundo, estudarem, trazerem fotos. Quem não trouxe foto foi lá, buscou, sabe, estudou, como a Marilis mesmo falou, né? Eu sei que todas fizeram isso, estudaram. Foi muito prazeroso, desde o dia que nós nos encontramos na associação, que nós nos reunimos naquela correria do dia a dia, tiramos as fotos, até hoje. Foi muito bom. E vocês tendo uma ideia para que a gente possa falar de paisagismo, olha, que tal esse tema? Vamos lá, vamos apresentar isso para a Associação dos Engenheiros, que é exatamente essa a função da Associação dos Engenheiros, né? Colocar em pauta, levar para a sociedade os seus associados, aqueles que realmente estudam, aqueles que realmente dominam o assunto, que com maestria possam executar esses serviços. A associação, ela sempre busca valorizar o seu profissional, através de cursos, de palestra, e com isso, automaticamente, ela dá um benefício à sociedade, de construir uma sociedade melhor, por estar na mão de profissionais de excelência. Eu agradeço muito a todos. Agora, no dia 2, nós teremos uma palestra com o Dr. Santana, né, promotor de justiça e engenheiro civil. Ele vai dar essa palestra na associação mesmo, vai ser presencial. Vocês podem entrar no site da associação e confirmar ali os horários, inscrições, tudo, porque nós temos um público limitado, até por causa do distanciamento, né, que a gente tem que manter esse distanciamento, o número reduzido de pessoas presentes. Vocês podem entrar, ali tem as informações. No dia 10 nós temos um bate-papo também, uma palestra, bate-papo na realidade, né? É uma mesa redonda que a gente faz, como a gente fez hoje, com as arquitetas falando de arquitetura, ok? Vai ser às 8 horas também, vai ser online, vocês podem se inscrever também no site da associação. Eu quero aqui deixar um abraço a todos. Alguém quer fazer alguma pergunta? É hora de manter todos os microfones abertos e também precisamos agora abrir todas as câmeras para tirar uma foto. Ok, Francisco? Ô, Silvia, obrigada, Silvia, obrigada, Francisco, viu? Verdade. Francisco? Eu acho que caiu a conexão dele. Estou aqui. Tá aí. Vamos abrir todos. Ó, inclusive as pessoas que estão nos ouvindo, todos que estão aí nos ouvindo, que mais nos ouviram, porque, né, eu acho que foi muito bem explicado. Eu tive um palestrante, foi a semana passada. Não, um palestrante, na realidade ele deu um curso, e ele falava assim: alguém tem alguma pergunta? Aí não tinha pergunta, aí ele falou assim, ou todo mundo entendeu tudo, ninguém entendeu nada. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Entendeu? Então, mas assim, olha, a gente teve participação das pessoas, foi muito bacana isso, muita gente parabenizando, tá? Elogiando vocês, tá? Como profissionais. E vamos abrir. Já tirou foto, Francisco? Já tirei, sim. Ai, eu falando aqui, né? Queria a todos, a todas as profissionais de excelência, a todos que estiveram juntos conosco nessa live, nessa sala. A AEA agradece, tá bom? E está aberta sempre as portas para vocês, porque ali é a casa do associado, tá bom? Boa noite a todos. Um beijo. Boa noite. Beijo, Tchau, boa noite. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Muito bom.